tarde aqui. Nós, como a gente informou no grupo, nós não conseguimos, por questões técnicas, a gente não conseguiu uma infraestrutura que possibilitasse a transmissão online, ao vivo, né, no YouTube, mas a gente vai disponibilizar esse vídeo lá no nosso canal da PROAC, posteriormente. Então, a gente está aqui com a reunião sendo gravada, porque nós, inclusive, entendemos que esse material, essas discussões que vão acontecer aqui hoje à tarde, elas não... É interessante que elas não fiquem limitadas a esse espaço, né? Que a gente possa divulgar as ações de pesquisa de vocês e dar o máximo de visibilidade possível. Também informo aqui aos orientadores e orientadoras presentes que os anais desse evento, eles serão publicados pela editora da UNEB. Em função disso, como a gente fez a solicitação dos resumos para vocês, sem dizer isso, porque isso ainda não tinha sido acertado, nós vamos dar mais um prazo para que vocês possam revisar os resumos enviados, tá? A gente vai mandar um e-mail direitinho com todas essas informações. Estou falando aqui porque esse prazo não vai ser muito longo e a gente precisa cumprir ele por desse processo de publicação que costuma demorar um pouco. Então, a gente também conta aí com a colaboração de vocês na revisão desses textos, mesmo sabendo que estamos todos assoberbados e assoberbadas, né, acumulando aí uma série de atividades. Então, Maila, podemos começar? Podemos sim. Ótimo. Você vai apresentar a slide? Sim, vou compartilhar a tela com minha coordenadora, minha orientadora. Eu vou explicar. Ela está no celular, pessoal, então eu vou compartilhar os slides, já estou compartilhando, vocês já devem estar vendo, e ela vai fazer a apresentação e eu vou passando os slides aqui, tá? Pronto. Então, Carol, podemos começar a contar o tempo, tá bom? Vamos lá? Posso iniciar? Pronto. Olá a todos, né? Meu nome é Maila Guimarães, eu faço parte da UNEB Campus 2 Alagoinhas. Eu sou estudante do Departamento de Educação, do curso de Licenciatura em Educação Física, sendo orientada pela professora doutora Marta Benevides da Costa e integrado com um grupo de estudo e pesquisa em Cultura, Escola e Currículo. O meu projeto, ele aborda a educação física como componente curricular na educação infantil. Bom, próxima, pode passar o slide. O objeto do projeto é a educação física na educação infantil e traz como objetivo, né, realizar atividades, desenvolver atividades de educação física em instituições de educação infantil parceiras de Alagoinhas. E também, ao mesmo tempo, sistematizar uma proposta didático-pedagógica para a educação física na educação infantil. Logo, é relevante a gente encontrar caminhos que sejam viáveis na estrutura existente para fazer com que o movimento corporal ele faça parte do processo formativo nas escolas de educação infantil, no sentido de potencializar o desenvolvimento das crianças a partir das experiências pedagógicas. Bom, as atividades elas foram desenvolvidas na creche municipal Ana Oliveira de Campos, aqui mesmo na cidade de Alagoinhas, e, para início, a gente fez o diagnóstico da realidade da creche e a formulação do planejamento. Nesse diagnóstico da realidade da creche, a gente passou por um período de observação, a rotina das crianças na creche, a didática dos professores, procurando a melhor forma e os melhores horários para fazer a intervenção. Assim que a gente acabou esse período de observação, a gente deu início à formulação do planejamento, e dentro desse planejamento a gente tinha aulas de educação física semanais, nas 5 turmas existentes na creche, com atividades executadas e registradas semanalmente. Essas atividades, elas eram registradas
através dos planos de aula, e além desses registros nos planos de aula, a gente também fazia avaliação individual das crianças dentro das atividades. Então, a gente avaliava as crianças na atividade e registrava se a criança ela foi participativa, se ela não foi participativa, se ela participou de forma parcial, se ela teve alguma dificuldade na hora de fazer a atividade. Então, tudo isso também era registrado. Além de tudo isso, a gente também fazia, né, a condução de estudos sobre infância, sobre educação infantil, sobre educação física, no sentido de fundamentar e avaliar o trabalho que estava sendo desenvolvido e continuar sistematizando essa proposta didático-pedagógica para o campo da educação física na educação infantil, a partir dessa relação teoria-prática. A educação física, ela é um componente curricular obrigatório na educação básica, o que inclui a educação infantil, desde a aprovação da atual Lei de Diretrizes Básicas da Educação. É importante a gente pontuar isso, porque dentro mesmo dessa experiência de extensão, alguns pais, alguns funcionários e até mesmo alguns professores da creche, eles não conseguiam entender qual era a necessidade das aulas de educação física na educação infantil, para crianças entre 3 e 5 anos de idade. Mas você passa a ter esse entendimento, a saber o porquê da necessidade, quando você entende que o trabalho com a cultura corporal, ele pode promover tanto o conhecimento específico, como experiências importantes no campo sensorial, motor, vestibular, proprioceptivo, linguístico. Então, essas experiências proporcionadas no campo da educação física são significativas para o conjunto do desenvolvimento das crianças nessa primeira infância. Bom, nas atividades que a gente conseguiu, como resultado, nas atividades que a gente conseguiu desenvolver na creche, o desenvolvimento das intervenções fez professores, mães, pais, eles começaram a relatar a ampliação do repertório motor, a melhoria na concentração e na interação das crianças. No início do ano letivo mesmo, antes da pandemia, a creche tinha acabado de acolher novas crianças, e elas ainda estavam deslocadas, né, não conheciam ninguém, era um novo mundo para elas, e dentro das aulas de educação física, elas podiam ter esse momento de interação, não só entre as outras crianças, como também entre o professor e a criança. Vendo tudo isso, os docentes eles começaram a demarcar a necessidade de manter a longo prazo o desenvolvimento das atividades a partir dos avanços que estavam sendo vistos. Dessa forma, os resultados, eles reafirmam e reforçam a necessidade do desenvolvimento de atividades de educação física na educação infantil, nesse movimento de superação das fronteiras entre as concepções da área de educação física, porque geralmente a área, né, de educação física sempre separou as questões biológicas e sociais, e é nesse momento que a gente vê que as áreas biológicas e sociais, elas devem ser trabalhadas em conjunto. Como dificuldade, a maior dificuldade, a dificuldade mais significativa encontrada foi a suspensão das atividades presenciais na escola em função da pandemia do Covid-19, porque isso acabou inviabilizando, né, a concretização do planejamento que tinha sido elaborado, bem também como a avaliação e a continuação da sistematização da proposição de educação física para a educação infantil, edificada na relação teoria-prática. Apesar disso, os resultados parciais, eles nos colocam alguns aspectos importantes para pensar a prática pedagógica da educação física infantil, especialmente a necessidade de trabalhar os temas da cultura corporal, e também realizar o trabalho pensando no conjunto do desenvolvimento e da aprendizagem que as instituições de educação infantil ela deve proporcionar para todas as crianças. Bom, na condição, né, de estudante, cotista e bolsista, eu agradeço à universidade pela concepção do programa Afirmativa, que me permitiu, né, me permite a condição de qualificar a minha formação com a experiência da extensão universitária,
também como a me dedicar às atividades acadêmicas. Eu agradeço também às professoras, às crianças da escola que partilharam, né, esses conhecimentos comigo e por tudo que eu pude vivenciar durante esse tempo anterior à pandemia, em que foi possível realizar todas as atividades. Agradecer também à minha orientadora, que passou por todo esse processo comigo, e também por ter me proporcionado experiências incríveis. Temos aí agora algumas referências, poucas das muitas referências a qual a gente usou durante o nosso projeto, textos que foram estudados, lidos, e é isso aí. Muito obrigada aos demais, muito obrigada pela atenção. Se quiserem comentar, fazer alguma pergunta, estou à disposição. Muito obrigada, Maila, pela sua apresentação. A gente vai dar sequência, certo? As apresentações, e aí, ao final, a gente vai ter um tempinho para conversar, e aí as pessoas que tiverem perguntas, vão formular elas para você, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Então, agora, na sequência, a gente tem Marcos. Marcos está por aí? Oi, Marcos, seja bem-vindo. Boa tarde. Seu microfone está desligado, viu? Pronto, agora ele ligou. Gente, eu tô com alguma dificuldade para te ouvir. Fala aí para a gente testar o som. Aí, falando. Tá me ouvindo agora? Tá falhando um pouco, mas melhor, mas dá para ouvir. Deixa eu tentar compartilhar aqui a tela. Certo. Você mandou o vídeo para a gente, Marcos? Não, porque não teve necessidade de caminhar o vídeo. Certo. Estou perguntando só porque se a internet nos deixar na mão, a gente teria aí um plano B, mas tudo bem, vamos dar sequência. Vou abrir. Abrir, né? Compartilhou? Ainda não, mas vamos aguardar um pouco, porque tem um delayzinho nesse compartilhamento, pode ser isso. Não, até agora nada. Opa, chegou. Pronto. Coloca em tela cheia, se você conseguir, para ficar melhor para a gente visualizar. Você sabe colocar em tela cheia? Logo depois da apresentação de Marcos, a gente vai ter a apresentação de Robélia. Já vai deixando, Robélia, tudo no ponto aí, que na sequência é você, ok? Ok. Pronto. Oi, Marcos. Veja se você consegue colocar em tela cheia a sua apresentação para a gente ver melhor. Ai, desculpa, eu tendo dificuldade. Embaixo tem o zoom, tem uma telinha. Essa parte laranja lá embaixo. E aqui. Isso, clica nela.
Podemos começar? Podemos. Pronto. Carol, começa a contar o tempo dele, por favor. A última dúvida vai passando inteiro? A tela da inteira? Para mim ainda não, mas se você já colocou, pode ser justamente por conta do delay. É essa telinha que está perto do menos do Zoom. Aqui. Agora. Vamos lá. Agora posso começar? Pode sim. Olá a todos, eu me chamo Marcos, da Conceição Reis, sou aluno de licenciatura em História do terceiro semestre, no Departamento de Ciências Humanas, Campus 5. O trabalho apresentado, que será apresentado agora, foi orientado pelo professor Dr. Wilson Roberto de Matos, e tem como título Africanista, quem foi teu mestre? Análise de aspectos da formação dos professores que lecionam história da África na UNED. O slide está passando. Oi, Marcos. O slide não está passando e seu som tá falhando bastante. Aí eu quero ver com você e com o seu orientador se vocês não querem inverter a ordem e, de repente, você reiniciar o seu roteador, você está mais perto do roteador para ver se melhora um pouco, ou se a gente segue assim mesmo. Vocês decidem. Pode. Oi, o Marcos? Sim, professor. Marcos? Oi. Eu estou aqui acompanhando, Iris, estou aqui acompanhando pelo celular, mas eu abri aqui no meu computador, eu vou ver se eu consigo projetar por aqui, em tela cheia. Ok, professor. Pode ser? Ok, professor. Pode. Você tira a sua apresentação, Marcos. Você tira a sua apresentação para o Wilson tentar colocar. Wilson, se você não conseguir e quiser mandar para mim por e-mail, eu abro aqui também é uma possibilidade. Tá ok. Deixa eu tentar aqui. É que eu preciso abrir no computador aqui, que eu estou no... Ou se também, se quiserem fazer isso com mais tranquilidade, a gente passa para Caliel, que é orientado da professora Marilécia, enquanto vocês ajeitam isso. Também pode ser. Pode ser. Que aí eu vou tentando por aqui. Isso, porque aí faz com mais calma, né? Pode ser, Marilécia e Caliel, a gente pode ouvir vocês agora? Por mim, tudo bem. Caliel, tranquilo para você? Caliel? De Marilécia, a gente tem Caliel e Lidiane. Pode ser um dos dois para começar. Por mim, tá tranquilo, Lidiane. Lidiane, seu áudio está bem baixinho. Pronto? Pode ser você, Lid? Aumente um pouquinho o volume, que está bem baixinho mesmo. Também tem Pedro Vinícius, que está aqui na sequência. Oi, Caliel. Fale aí para a gente ver se está tudo ok com seu áudio. Só vejo você acenar, mas não te escuto.
Agora você desligou o microfone. E eu nem vejo. Eu estou vendo, mas não sai som nenhum. Não, Caliel, a gente não te escuta. Caliel está sem som, Lidiane está com som bem baixinho, e Pedro, a gente Oi, vai... boa tarde. Oi, Pedro, tudo bem? Tudo. Você quer começar, Pedro? Posso sim, Pro. Olha, acho que ele está em condições melhores aí de internet. Então, se puder... Pronto. Enquanto isso, Caliel vê qual foi o problema com o seu áudio, faz os testes, entra e sai da sala se for o caso. Lidiane vê essa questão do volume, né, do áudio, vê se consegue aumentar. Se tiver com fone, tira o fone. Se tiver sem fone, coloca o fone. A gente vai fazendo os testes para viabilizar as apresentações. Iris, eu quero todos têm alguma dificuldade. Eles estão se empenhando muito para participar desse evento, inclusive deslocando, né? Lidiane saiu de onde ela mora, foi para outro lugar, mas vai dar certo, vai dar certo. Vai sim, a gente vai aqui fazendo essa roda, né? Quem tiver melhor naquele momento fala e a gente vai fazendo como der, tá? Então vai ser você, Pedro, você vai usar o slide ou você vai falando mesmo? Não vou usar o slide, não. Pronto. Então, na hora que você quiser, pode começar. Ok. Boa tarde a todos. Meu nome é Pedro Santos, Pedro Vinícius Santos e Santos. Sou estudante do curso de História da UNEB Campus 2, Alagoinhas, e estou atualmente no 4º semestre. A minha orientadora é a professora Marilécia Oliveira Santos, e o título do meu trabalho é Representações dos Negros no jornal Correio de Alagoinhas, que vai de 1925 a 1940. E aí, eu inicio falando sobre o século XX, o início do século XX, onde a produção da imprensa na cidade de Alagoinhas ganhou destaque, pois foram dezenas de jornais e revistas produzidos no território nacional e na cidade de Alagoinhas, que contribuiu para a formação de identidades, produção e circulação de termos associados à ideia de modernidade. Mas essa ideia de modernidade, ela vinha com os moldes eurocêntricos. O objetivo dessa pesquisa foi problematizar essas imagens e discursos que eram relacionados aos negros e que eram veiculados no jornal Correio de Alagoinhas, procurando compreender seus sentidos e propósitos e buscando discutir a presença e mesmo a ausência dos negros no jornal citado. E para fazer a análise do material coletado, fazendo uso da análise histórico-semiótica da fotografia, nos textos e nas propagandas do jornal. Em relação à metodologia da pesquisa, fiz uma revisão bibliográfica sobre o uso dos jornais como fonte e sobre a questão racial, que, em paralelo, tentei trabalhar com jornais com o intuito de contextualizar outras fontes do mesmo período. Só que, devido à pandemia de Covid-19, fez com que eu não encontrasse jornais de outros grupos midiáticos. Então, eu utilizei esse livro, que é o Alagoinhas História e Historiografia, da professora Eliana Batista, que foi muito bom na minha pesquisa, pois ele fala também sobre o jornal Correio de Alagoinhas, e tentei utilizar, e utilizei também
os 5 eixos da história cultural, que é sujeitos, padrões, objetos culturais, práticas e processos, para discutir conceitos como preconceito, racismo estrutural e exclusão, tentando lidar com questões acerca das representações, ideologias e símbolos. Como resultado, depois de feita a análise nos exemplares do jornal, encontramos manchetes em que os negros são representados de maneira negativa. Todas as manchetes que encontrei, elas evidenciam ligações de negros ou com crimes, ou com denúncias da prática do candomblé instalado na Rua do Catu, em Alagoinhas. E aí, tentei discutir o sentido dessas representações negativas, tendo como base livros que falam sobre representatividade e racismo institucional, pois eles fornecem ferramentas que melhoram a compreensão e as formas de lidar com tais discursos, ajudando a interpretar as narrativas discriminatórias que eu encontrei nos jornais, e que sempre colocam as minorias em locais de subalternidade. Na minha pesquisa, eu não encontrei fotografias exclusivas de negros, mas encontrei muitas notícias expondo essa parte da população. Mas isso, o fato de não ter encontrado fotografias, não impediu o desenvolvimento da pesquisa, pois a ausência desses sujeitos também revela o processo de exclusão dos mesmos. E daí eu passei a trabalhar mais com os silenciamentos e omissões dos próprios periódicos que analisei. Acredito que a maior dificuldade encontrada pelo menos devido à pandemia de Covid-19, acredito que grande maioria vai falar sobre isso, pelo fato de eu não ter conseguido ir além do que eu planejava. Eu tinha como propósito visitar muito mais arquivos e procurar muito mais fontes e relacionar elas com o meu jornal, que é o Correio de Alagoinhas, mas infelizmente não foi possível. E também pelo fato de ser a minha primeira atuação com pesquisa e eu não ter tido nenhuma experiência parecida no ensino médio, eu tive que me adaptar rapidamente. Iniciei acredito que com um pouco de dificuldade, mas tentei dar o meu melhor até agora. Gostaria de agradecer a Proaf, a professora Marilécia, que sempre esteve comigo, ao meu amigo Caliel, que me auxiliou muito em determinadas questões, ao Arquivo Público de Alagoinhas, que me auxiliou por meio de Roberto Pimenta, que me auxiliou em alguns jornais, a professora Eliana, que por meio desse livro e por me ajudar com os jornais, eu agradeço também, e pela orientação e todas as pessoas que estiveram próximas a mim nesse momento, torcendo e acreditando no meu amadurecimento intelectual. Por fim, como referências, que eu gostaria de citar, algumas, e que eu utilizei muito e que mudaram a minha forma de ver o mundo, são, primeiro, Carlo Ginzburg, que fez com que, com seu livro Morfologia e História, fez com que eu tivesse uma visão melhor acerca de como procurar indícios e resquícios que falem sobre os temas. Há o livro que fala sobre racismo estrutural, de Silvio Luiz Almeida, que
me ensinou muito acerca do racismo estrutural e institucional e que fez com que fez com que minha internet caiu. Vocês estão me vendo? Vendo e ouvindo agora. Sim. Ok. Ficou mudo, achei. Agora, Pedro. E por final, tem um ótimo livro sobre representação, que é de Marcelo Eduardo Leite, que é a representação do negro na fotografia brasileira, que aumentou o meu campo de visão acerca das fontes e sobre a representação dos negros, seja no jornal, como em qualquer área da mídia. Então, é isso. Obrigado a todos que viram a minha apresentação. E é só. Obrigada a você, Pedro. Parabéns pela sua apresentação. Deu tudo certo. E agora, vamos com Lidiane, Caliel. Eu posso tentar projetar do Marcos aí, se ele estiver por aí. Pronto, pode ser. Marcos? Está ouvindo a gente? Acho que ele caiu. E, Robélia, você está com a apresentação, Wilson? Você quer... Tô. Não, estou Marcos aqui, tá a por aí, internet tá? voltou. É Marcos? Sim, a internet voltou. Pronto, você quer tentar agora? Sim. Pronto. O professor Wilson vai, então, projetar seu slide. Está me ouvindo certinho? Agora estamos ouvindo bem. Vamos aproveitar. Vamos. Aí, Marcos, você vai tendo conta dela aí, viu? Ok, professor. Pode começar. Olá a todos novamente, né? Eu peço desculpa pelo acontecido, mas isso a gente não pode prever, né? Enfim. Vou me apresentar novamente. Eu me chamo Marcos da Conceição Reis, sou aluno de licenciatura em História pelo Departamento de Ciências Humanas, Campo 5, em Santo Antônio de Jesus. O trabalho apresentado, ele foi orientado, está sendo orientado pelo professor Wilson Roberto de Matos. Pode passar, professor. E tem como título Africanista, quem foi teu mestre? Análise de aspectos da formação dos professores que lecionam História da África na UNEB. Pode passar, professor. Esse subprojeto, ele é fruto de um projeto maior desenvolvido pelo professor Wilson Roberto de Matos, que tem como título África na Bahia, Ensino, Pesquisa em História da África na Universidade do Estado da Bahia, que tem como recorte temporal de 2003 a 2017. O meu subprojeto, ele tem como objetivo avaliar as facilidades ou dificuldades formativas dos professores que diz respeito dos professores no que se diz respeito ao cumprimento das determinações da Lei 10.639, no processo de formação de professores
de história, em especial em relação à história da África. Ele também tem como objetivo construir um cenário reflexivo, avaliativo, propositivo sobre o ensino e história da África, o ensino da história da África na Bahia. Inicialmente partindo da Universidade do Estado da Bahia, diante das determinações contidas na Lei Federal 10.639, e por entender que a distinta universidade ela tem extrema relevância na criação da implantação e pioneirismo de ações afirmativas. Pode passar, professor. E o sociólogo Sérgio Costa, ele traz que a descolonização do pensamento ele implica necessariamente na reinterpretação da história moderna. Trata-se de uma proposta de releitura a partir de uma perspectiva que objetive, reinsira, reescreva o colonizado moderno, o colonizado na modernidade, não como o outro do Ocidente, sinônimo de atraso, do tradicional, da falta mais, da falta mais como parte de construtiva essencial daquilo que já foi construído e discursivamente como moderno. Nosso trabalho, ele não tem como objetivo diminuir ou qualificar a formação desses professores que os currículos foram analisados, né? Para isso, usamos o método para identificar as caracterizações das principais tendências historiográficas atuais referentes à história da África, escolhida pelos professores, em especial o que concorre às temáticas fundamentais epistemológicas, perspectivas teóricas e caminhos metodológicos. Analisamos os currículos, dos componentes relacionados à história da África. Também analisamos e sistematizamos as informações colhidas nas fontes institucionais. Analisamos e sistematizamos os currículos Light dos professores disponibilizados na plataforma Light. A pesquisa ela tem como caráter quantitativo e qualitativo, pois desenvolvemos e sistematizamos informações colhidas das fontes institucionais e análise dos currículos e análise dos currículos desses professores. Pode passar, professor. Ponto, né? Como eu já tinha dito, a formação desses professores ele não reflete na prática docente, como eu já tinha dito, né, que o trabalho ele não tem como objetivo diminuir ou desqualificar, mas para isso outras variáveis e subjetividades que compõem esse caminho da produção sobre a África, foi necessário ainda observar que ainda há muito a ser feito para a concretização de maneira mais eficaz do ensino e produção de história da África na Universidade do Estado da Bahia. Também foi necessário verificar não apenas os títulos de tese, doutorado, dissertações, projetos e publicações, como também ler os resumos e introduções para que possamos refinar os critérios de avaliação e classificação. Por entender que esse trabalho ele está sendo desenvolvido em um ano atípico, né, por conta do coronavírus, isso dificultou muito na análise desses dados, por questão de conectividade com o orientador, de acesso a plataforma Lights, mas apesar disso, Lorene
Santos, ela traz em seu artigo que, apesar do pequeno avanço na história sobre a África nas últimas décadas, muito se avançou na produção historiográfica sobre o continente africano. Inúmeras obras vêm surgindo no cenário internacional e nacional, sendo já significativa a quantidade de publicações acessível ao público brasileiro. Alguns nomes, do alto escalão da produção de história da África, eles surgem no currículo desses professores como orientadores de doutorado, como Valdemir Zapparoni, Robert Salles, Nicolau Pérez, entre outros, né? Aí, partindo da análise dos currículos light, né, no que diz respeito à formação dos professores, na graduação, todos são formados em História, apenas um currículo não expõe essa informação, tendo como as universidades que têm mais professores, a UNEB, a UESP, a UESC, a UNEB com 5, a UESP com 5, a UESC e as demais com 1, novamente no mestrado. O mestrado, são 13 professores que são formados, possuem relação direta com estudos étnicos e étnico-raciais, que é no programa que são formados pelo programa multidisciplinar de pós-graduação em estudos étnicos e africanos, o pós-afro, na UFBA. Os outros professores são um tem mestrado em turismo e os demais têm mestrado em história. A mesma coisa acontece no doutorado, a UFBA ganhando esse destaque, todos formados pelo programa de pós-graduação, do programa multidisciplinar de pós-graduação em estudos étnicos e africanos, o ProAfro, o pós-afro, sendo que um dessa formação tem ligação direta com estudos africanos, e os demais são formados em História Social e o outro é formado em Cultura e Sociedade. Pode passar, professor. Os dados colhidos de produção e participação e orientações, podemos perceber que os projetos de pesquisa desenvolvidos vêm antes da implantação da Lei 10.619/03, sendo dos projetos desenvolvidos, apenas 4 têm temática africana, e que engloba apenas 2 países da África, Moçambique e Angola, e os demais projetos com temática afro-brasileira, que tem vários outros eixos temáticos, como escravidão, música, capoeira, entre outros. Participação em eventos, dos 320 eventos encontrados nos currículos, com participação com apresentação e sem apresentação de trabalho, apenas 13 têm temáticas africanas, novamente repetindo Moçambique, e da graduação apenas um trabalho, 2 trabalhos são com temáticas africanas, que englobam Moçambique e Angola. Pode passar, professor. Você precisa concluir, tá bom, Marcos? Tá certo, pode passar. Então, os resultados encontrados, de um ponto de vista mais amplo, a médio e longo prazo, ele serve como subsídio para a mudança dos currículos e poderão também contribuir para a ampliação do conhecimento sobre o processo formativo dos professores que lecionam que lecionam com a história da África. E de um ponto de vista
de outro ponto de vista, os resultados dessas pesquisas que são parciais, elas poderão também subsidiar políticas públicas para a universidade, no que diz respeito à identificação dos professores com vista e priorizar específicas no processo de formação desses professores no nível de mestrado e doutorado. E pode ainda também que esse trabalho ele tem conhecimento suficiente para articular relações de parceria com outras instituições de ensino no Brasil e fora do Brasil, e esse trabalho ainda pretende ainda desconstruir a imagem já fixa sobre a África e sua cultura. Pode passar, professor. E aqui são algumas referências que foram usadas, né? Uma das poucas, como Sérgio Costa, professor Wilson Roberto de Mato, Ashley Mamembe, e essa foi a minha apresentação. E desde já eu quero agradecer a ProAfri, o núcleo o Afroneb, o qual eu faço parte, o meu professor Wilson Roberto de Mato e o meu amigo Valtemir Santos. Ok, Marcos, muito obrigada pela sua apresentação, parabéns. Agora, na sequência, quem vem? Robélia? Pode ser você? Pode sim. Pronto. A gente pede atenção ao tempo, porque a gente tem muitos trabalhos, e a ideia é que a gente possa conversar ao final, certo? Então, fiquem atentas a essa questão do tempo, por isso que a gente está cobrando, para a gente não sair aqui sem conversar sobre as pesquisas de vocês. Você vai projetar slide, Robélia? O meu professor vai projetar, não é isso? Tá, deixa eu pegar aqui, espera um pouquinho só. Caliel retornou. Nesse intervalo de tempo, Caliel, você quer fazer um teste em relação ao seu microfone, para ver se já está funcionando? Boa tarde a todos. Conseguem me ouvir? Conseguimos perfeitamente, ótimo. Projetar aí, projetar. Bacana. Bacana, resolveu. Vamos lá, Robélia? Pronto. Deixa eu ver, tá ligado. Ele só não está projetado em tela cheia, não é isso? Isso. Eu projetei em tela cheia aqui, não sei porque que não saiu ainda. Às vezes é um delay. Aqui para a gente está aparecendo no modo de exibição protegido. Talvez tenha que habilitar a edição antes, não? Deixa eu ver aqui. Mas eu acho que dá para a gente ver. Congelou a imagem. Estou tentando... Eu vou sair e voltar de novo, só um pouquinho. Certo. Lidiane, você está falando para testar o áudio, é isso? Se for isso, a gente ainda não está te ouvindo. Está bem baixo, eu consigo ouvir percebo que você está falando, mas a gente não consegue te entender ainda. Agora? Bem baixinho. Deixa eu colocar o meu volume aqui no máximo. Agora, está me ouvindo? Não sei se só sou eu, se as outras pessoas estão ouvindo. Melhorou um pouco para mim, mas ainda assim está baixo. Está bem baixo. E agora, professora? Agora eu não estou conseguindo achar. Espera só. Lidiane, Oi. você está no celular? Não, no computador.
Você está usando fone, Lid? Estava usando o fone, mas eu retirei. Entendi. Porque se você colocar o fone e encostar ele pertinho, talvez dê para usar, mas não sei se seu microfone está funcionando do fone de ouvido. Agora tá me ouvindo? Tá baixo ainda. Ainda estamos ouvindo Ainda bem está baixo. muito baixo, Lídia. Gente, eu não sei. Eu já aumentei aqui. Já aumentei, mas não tá dando. Agora eu não estou conseguindo projetar. Não sei o que aconteceu. Você quer que Caliel tente, então, Wilson? Wilson, Marilécia, tudo bem? Pode ser, porque aí eu vou ver o que eu faço aqui, que eu não estou conseguindo projetar. Porque eu tô vendo que você está com dificuldade aí. O que você acha, Iris? Veja se Caliel pode também. Se você quiser mandar para o meu e-mail, eu projeto aqui. Eu vou mandar para o seu e-mail, então. Vou colocar aqui no chat o endereço. Você pode fazer a apresentação agora? Posso sim. Pronto. Pode ficar à vontade. Conseguem me ver e ouvir bem? Estamos ouvindo. Vendo, não. Ah, meu Deus. Agora sim, agora estamos vendo. Eu não vou usar o slide não, porque para aproveitar esse tempo. Beleza. Boa tarde a todos e a todas. Pode começar? Te vendo, mas não te ouvindo. Eu estou ouvindo. Está conseguindo me ouvir? Eu estou ouvindo. Eu vou sair, então, e entrar novamente, para ver se já o caso aqui, né? Vou tentar. Certo. Você não mexe em nada, Caliel, porque eu acho que é a internet dela, viu? Ok. Eu estou te ouvindo bem. Ok. Ai, meu Deus. É luta, gente. Não fiquem... É isso mesmo, estamos todos e todas passando por essas instabilidades da internet, então não precisa pedir desculpas, falando até para Marcos, que falou antes, começou pedindo desculpa, não precisa pedir desculpa não, Marcos. A gente está tentando, é a nossa primeira vez nesse formato, está todo mundo aprendendo a usar essa ferramenta, certo? Então, vamos ficar tranquilo, porque parece que essas máquinas também sentem quando a gente não está tranquilo. Então, vamos respirar tranquilamente e a gente vai fazendo. Ver se Marilécia volta para ela ouvir sua apresentação. Ok. Já estou aqui novamente. Pronto. Fale aí, Caliel, para ver se ela te escuta. Consegue me ouvir, professora? Sim, ouço bem. Ok. Que bom. Vamos voltar lá para o slide. Me diga quando eu posso começar. Estamos te esperando. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Caliel Alves dos Santos. Eu sou estudante do curso de licenciatura plena em História. Eu estudo na UNEB Campus 2. Sou orientando da professora doutora Marilécia Oliveira Santos. E hoje eu vou trazer para vocês o nosso resultado de pesquisa, as representações dos negros no Alagoinha Jornal, 1957-1970. Esse trabalho apresenta os resultados do projeto de monitoria, pesquisa e extensão. Foi financiado pela Pró-Reitoria de Ações Afirmativas, Departamento de Educação, DEDEC. O projeto foi renovado após o pleito realizado pela professora Marilécia. A pesquisa deu prosseguimento aos estudos das representações dos negros nas fotografias dos impressos alagoenses, acrescido da busca das representações verbais
que as matérias contêm. Esse projeto que nós trazemos para vocês aqui hoje, ele é um desdobramento de um projeto anterior que nós fizemos na primeira etapa em 2018, 2019, eu acho. E a gente fez o estudo das representações das pessoas negras, homens e mulheres negros e pardos também, num Alagoinha Jornal do município da década de 80. E, nesse momento, nós tratamos do período inicial de publicação desse jornal, que era um outro período, outros editores, outros objetivos. A partir dos pressupostos teóricos metodológicos da nova história, traçamos as representações dos negros no Alagoinha Jornal, incluindo os pardos, obviamente. Através dos textos imagéticos escritos, situamos os espaços sociais de cada grupo, tanto os que geraram as representações, quanto aqueles que são representados. As representações originam memórias sociais e visuais sobre os negros, contribuindo para a criação de percepções desses indivíduos, inclusive sobre eles mesmos. Então, no que diz respeito às discussões, a gente trabalhou praticamente com dois conceitos. O primeiro dele, na perspectiva do historiador francês Roger Chartier, pode ser tanto a substituição do objeto, pode ser um ser animado ou inanimado, por uma imagem desse objeto. Aí a gente pode elencar aqui pinturas, totens, textos, fotografias. O segundo conceito é o racismo recreativo, né, de um pensador negro chamado Adilson Moreira. Ele é doutor em Direito Constitucional Comparado, né? Espero que vocês possam ver o livro daí. Esse livro faz parte da coleção Feminismos Plurais, que é coordenada pela pensadora Djamila Ribeiro. E o termo racismo recreativo, Adilson Moreira diz o seguinte: é um tipo de humor caracterizado como forma de violência simbólica, projeção de estereotipias, atribuições sociais e culturais negativas que promovem a inferiorização de minorias. Nesse caso aqui, ele trouxe mais a questão do negro. Com o recorte do espaço reservado ao político da seleção do jornal, porque no final de 2019, nós pedimos, né, a professora Eliana Evangelista Batista, que de modo muito gentil e prolífico, né, nos cedeu essa seleção do Alagoinha Jornal para a gente já começar a trabalhar. Nosso grupo de pesquisa se utiliza de um poder de antecipação para poder a gente ir trabalhando as fontes durante a pesquisa, né, para a gente não ficar apertado com os prazos. Infelizmente, veio a questão do Covid-19 e aí a gente não pôde ter acesso à totalidade das edições. Então, nós trabalhamos, sim, com uma seleção, mas isso não impediu, né, a produção da pesquisa. No que diz respeito aos resultados, quando os negros aparecem nesse jornal, eles são registrados como piadas. Como é que a gente verificou isso? Através das crônicas de Filadelfo Pereira das Neves, ou Filadelfo Neves, que era um político e militar de Alagoinhas, conservador, anticomunista, e as crônicas dele tinham essa questão jocosa, né, do negro, apresentar o negro sempre como uma piada, como algo que deve ser, que você deve rir, como inferior, como sujo, como marginal, e por aí vai. Ou quando essas pessoas aparecem, eles não estão declarados como negros e pardos. Por exemplo, em Alagoinhas nós tivemos 2 pracinhas que morreram na Segunda Guerra Mundial. O nome deles é Dionísio e Evilásio, e apesar de não termos foto deles, mas nós vimos pelos familiares, né, que receberam a condecoração. Professora, mais uma vez, Eliana Evangelista, cedeu essa fotografia para que nós pudéssemos analisar, e a gente constatou que os familiares eram, sim, de ascendência parda e negra. E em nenhum momento essas questões são declaradas. Observamos que uma das propagandas, né, desse jornal, ele atribui uma noção de beleza e elegância muito eurocêntrica. Então, um povo constituído de mais de 70% de negros e pardos, na época, né, na década de 60, e você estabelece que a melhor roupa a ser usada é um terno de colarinho muito apertado, tecidos para a nossa região, que é o litoral norte da Bahia, muito quente, cortes que não combinam muito, né, com as nossas necessidades do dia a dia. E o próprio personagem apresentado nessa peça de propaganda, ele é um homem loiro, esguio, de olhos claros,
né? Enfim, todo um estereotipo eurocêntrico que não condiz muito com a nossa realidade. Essa ausência de imagens de negros e negras na política alagoense cria uma memória visual baseada em sua ausência, porque a ausência também cria imagens, né, na sociedade. E no caso dos negros, essa ausência acaba destituindo eles dos lugares de agentes sociais históricos da política local, levando em consideração que o nosso recorte de jornal ele está atrelado às questões políticas. Bom, as dificuldades encontradas, né, como já foi relatado em muitas ocasiões aqui, a partir de março desse ano ocorreram medidas restritivas, né, devido à pandemia de Covid-19, ficamos impossibilitados de deslocamento e acesso a alguns espaços de guarda, e nós tínhamos uma visita agendada para escanear esse jornal, que é o jornal que, infelizmente, é o único que ainda não está digitalizado, né? E aí a professora Eliana Evangelista, lá no finzinho de 2019, ela cedeu essa seleção para que a gente já começasse a trabalhar e, graças a Deus, isso nos ajudou a trazer os resultados de pesquisa. Os agradecimentos, eu agradeço primeiro a Deus, agradeço também a professora Marilécia, porque ela trata a gente com muito cuidado, muito carinho. A primeira pergunta que ela faz a gente, quando entra em contato, é se a gente está bem, se a gente precisa de alguma coisa. Então, isso faz toda a diferença, né? Na relação entre orientando e orientador. Agradeço também a Robério Pimenta, funcionário do APMA, aos professores Ed Ricardo, que é esposo da professora Eliana Evangelista Batista, aos meus colegas Pedro e Lidiane, que sempre estão nos ajudando muito, né? Nós criamos uma rede de colaboração muito que funciona. Então, eu agradeço também aos orientandos de Eliana que participaram do grupo de pré-apresentação. A gente pôde revisar e se divertir também, né? E diminuir um pouco a tensão da apresentação. E aqui eu vou elencar algumas fontes e referências bibliográficas. A fonte foi o jornal, Alagoinha Jornal, 1957-1970, pode ser que foi cedido pela professora Eliana. Tem um massa de fotografias também muito interessante, Ato das Instituições Públicas, que está localizado no Arquivo Público Municipal de Alagoinhas. O 7º Censo Geral do Brasil, Censo Demográfico de 1960. Algumas matérias que a gente coletou da internet, Belmiro Deusdete, a biografia de Elza Soares, de Garrincha, Alvo, daquelas crônicas, né, humorísticas que acabam reproduzindo um pouco de racismo. Nós temos Roger Chartier, Granet ABC, que ela faz um estudo de História e Fotografia, o professor Adilson Moreira. Nós também utilizamos o primeiro relatório que a gente fez na primeira etapa, que a gente apresentou em 2019, e uma monografia de Roberto Santos Magno, ou Roberto Magno Santos, chamada Alagoinhas, Jornal, o comportamento da imprensa escrita no município de Alagoinhas no quatriênio. Deixa eu só tirar aqui o slide. Acho que eu encerro minha fala por aqui. Obrigada, Caliel, pela apresentação. Não vi tensão nenhuma aí na sua apresentação, viu? Correu tudo bem. Aqui, eu recebi aqui a apresentação de Robélia. Você pode apresentar agora, Robélia? Sim, posso sim. Pronto, então eu vou abrir aqui e vou projetar ela. Só um minutinho. Vocês me avisam quando eu estiver vendo, por favor. Estão vendo? Oi, oi, oi. Sim, estamos vendo. Pronto, deixa eu só tirar aqui, só para botar meu microfone no mudo, e aí você pode começar, tá bom? Certo.
Saiu a apresentação. Para mim também saiu. Entrou novamente. Pronto. Olá, boa tarde a todos. Sou Robélia Santana Brito, faço parte do Departamento de Ciências Humanas Campus 5 e sou do 8º semestre do curso de História, e esse projeto de pesquisa, ele foi orientado pelo professor Wilson Roberto de Matos. Estou aqui nesse momento socializando os resultados da minha pesquisa, que ela foi intitulada África, essa nossa desconhecida, panorama das produções acadêmicas sobre a história da África, realizadas por professores da UNEB entre os anos de 2003 a 2017. Pode passar. Então, ensino de História da África nas instituições de ensino superior e as produções dos professores para esta área, ao longo dos anos, ela perpassou por importantes mudanças, e principalmente nos anos iniciais do século XXI no Brasil. Nesse período, ocorreram transformações no âmbito educacional, em que, apesar de passos tímidos, impulsionaram ainda mais a quantidade de produções de pesquisa realizadas por professores das universidades estaduais baianas. Então, tal momento, ele foi marcado pelas mudanças curriculares por todo o país, promovida através da aprovação da Lei 10.639, de 2003, que resultou na alteração do texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que torna obrigatória a isenção da história da África e dos estudos afro-brasileiros nos currículos escolares, né? E como também teve que haver modificações também no currículo acadêmico. Diante disso, destaco na minha pesquisa, e acho importante destacar, fundamental destacar a importância da relação entre a produção do conhecimento acadêmico e as práticas de ensino nos espaços educacionais, principalmente pelo fato de ser, nos espaços acadêmicos, o local em que ocorrem maiores proporções as produções de pesquisas, e que esses conhecimentos adquiridos pelos docentes do ensino superior e transmitidos para os graduandos, que consecutivamente serão futuros professores de história, esse estudo irá refletir na qualidade da educação básica de ensino. E aí, Anderson Oliva, né, ele vai falar sobre os limites na formação sobre a história da África, que inicialmente compuseram os espaços acadêmicos, né? De como essa história da África ela foi negligenciada em diversos espaços, e principalmente nos espaços acadêmicos. Pode passar. E aí, mediante a isso, o principal objetivo da pesquisa desse trabalho é analisar as produções de pesquisas acadêmicas desenvolvidas pelos professores que atuam no curso de História da África da Universidade do Estado da Bahia entre os anos de 2003 a 2017. E qual a metodologia utilizada para se chegar até essas produções, né? Então, a metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa documental, ela inicialmente foi realizada através da plataforma do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né, que é conhecido a plataforma CNPq, onde foi possível encontrar os currículos dos professores que lecionam a disciplina de História da África nos departamentos que possuem o curso de História. E aí foi feita essa sistematização dessas fontes. Logo em seguida, foi feita a análise dos currículos, né, que subsidiou na elaboração de uma tabela para o levantamento de dados iniciais. E nessa tabela tinha informações contendo os nomes dos professores,
as produções de pesquisa, os projetos de extensão, os artigos publicados, os livros publicados, os capítulos de livro, as apresentações de trabalhos, os resumos e as produções técnicas. Logo depois foi feita a leitura de alguma dessas produções de pesquisa desenvolvido por esses professores da UNEB. Pode passar. É importante destacar, né, que o local da pesquisa ele se concentra nos 9 departamentos da Universidade Estadual da Bahia, que possui curso de História. E quais são esses 9 campos, né? É o campus de Salvador, Jacobina, Alagoinhas, Conceição do Coité, Caetité, Santo Antônio de Jesus, Itaberaba, Teixeira de Freitas e Anápolis. Pode passar. E dentre esses 9 departamentos analisados, totalizando, existe 23 docentes subdivididos entre os campos que ensinam História da África, e aqui eu trago um gráfico, né, que faz parte da pesquisa, dos professores subdivididos nos campos, né, e aqui tem um quantitativo de cada professor que tem em cada campus. Pode passar. E desses 9 campos, apenas em 3 campos possui professores que têm produções exclusivamente voltadas para as temáticas africanas. Os outros, os demais professores, eles produzem mais temáticas afro-brasileiras, né? E aqui trouxemos um gráfico. Por meio desses dados, né, foi possível aprender o quantitativo das produções acadêmicas, que foi subdividido em 2 gráficos, um de temáticas africanas e outro de temática afro-brasileiras. Como eu já falei, desses 23, voltamos o olhar especialmente para os que produzem exclusivamente sobre o continente africano, que são apenas 6 professores, que eu classifiquei por nomes, né? Professor A, professor B, professor C, professor D, professor E e professor F. E aqui tem um quantitativo de quanto eles produzem, né? Os projetos, os capítulos de livros, os artigos aceitos, os artigos publicados, os trabalhos, as apresentações de trabalhos, os livros, os resumos e a produção técnica. Observando esse gráfico 1, apesar dos avanços, né, que caminha a passos tímidos, nota-se que tem produzido poucas pesquisas na área de África, e é importante ressaltar também que essas produções feitas, elas foram feitas sobre o país, principalmente de Moçambique e Angola, devido à proximidade com o idioma oficial do país, que é a língua portuguesa. Então, isso facilita na hora da pesquisa. Pode passar. E aqui temos o gráfico das temáticas afro-brasileiras, que é demonstrado o desempenho desses professores nas produções de temáticas afro-brasileiras, né? Aí nota que possui um desempenho maior comparado ao primeiro gráfico, por se tratar de concepções e principalmente fatos históricos que são ocorridos dentro do país. Então, tem um avanço mais significativo das temáticas afro-brasileiras por esses professores, por esses docentes, do que das temáticas africanas. Pode passar. Bom, os resultados, né? Principalmente o que a gente observa nessa pesquisa, que embora esse cenário não tenha sofrido alterações que provocassem impactos significativos, alguns obstáculos eles já começam a ser removidos, ao menos no tocante das condições institucionais, né, para um caminho de uma produção historiográfica socialmente relevante e aperfeiçoando o ensino de história da África, que diante das demandas do presente, aos poucos ela está se pavimentando. Então, se presencia uma incipiência da área de
História da África. E aí o autor Anderson Oliva, ele traz uma reflexão que diz: a renovação dos olhares lançados sobre o continente africano por parte de um crescente grupo de pesquisadores que tem se dedicado a investigar e refletir sobre a África dentro das trincheiras acadêmicas brasileiras não repercutiu como deveria no decorrer nos corredores universitários e, consequentemente, nas nossas escolas. Então, é basicamente isso que eu falo, que ele fala sobre a participação ainda pouco expressiva de pesquisadores sobre os temas africanos e como essa história do continente africano ela pode ser abordada na educação básica, nos cursos de formação dos professores e principalmente nos livros didáticos. Pode passar. Bom, as dificuldades encontradas, principalmente, e aí eu trago, né, que devido à pandemia, houve dificuldades em manter os diálogos com esses professores, pesquisadores, para obter o acesso a essas produções, a algumas dessas produções, porque principalmente foi encontrado artigos, né, que são publicados em anais de congresso, mas, assim, obras, houve uma grande dificuldade. Outra proposta que foi pensada para a pesquisa foi a criação de um banco de dados online, onde essas obras produzidas seriam catalogadas e armazenadas para que futuras pesquisas pudessem entrar nesse banco de dados online e ter acesso a essa produção. Mas aí houve toda essa dificuldade devido à pandemia do coronavírus, que afetou bastante esse ano. Bom, os agradecimentos dessa pesquisa, agradeço à Pró-Reitoria de Ações Afirmativas, a PROAF, por todo o apoio financeiro, por todo o acompanhamento da pesquisa. Agradeço à Universidade do Estado da Bahia, esse espaço acadêmico, por ter proporcionado o conhecimento à pesquisa, à extensão, de ter aprimorado meus conhecimentos. Agradeço também ao Núcleo Interdisciplinar de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, que é o Afroneb, que é um núcleo em que participo aqui na UNEB, e agradeço principalmente ao meu orientador, o Wilson Roberto de Matos, que se manteve sempre presente em todas as etapas da pesquisa, que apoiou, nos incentivou em todo esse processo que foi a pesquisa. Pode passar. E aqui são algumas das referências que utilizo no desenvolvimento de minha pesquisa. Enfim, essa é a minha apresentação. Muito obrigada, Robélia. Excelente apresentação. Tem um monte de coisa para a gente pensar aí, para a gente conversar no momento do debate. Carol, eu me perdi aqui na ordem das apresentações. Quem seria agora? A Caliel já foi. Agora eu acho que é a Lidiane. Lidiane, você está por aí? Será que a gente conseguiu resolver aquele problemazinho em relação ao áudio? Tem mais alguém além dela, Carol? Não, só tem ela. Só falta ela, né? Pronto. E agora? Tá dando para me ouvir? Querida, continua daquele jeitinho, bem baixo. Eu troquei o fone, mas não sei o que tá acontecendo. Tá dando para me ouvir? Olha, a gente está te ouvindo com um volume muito, mas muito baixo. A gente precisa ver aqui com Marilécia como é que a gente vai conduzir em relação a essa apresentação. Vocês mandaram vídeo? Não mandei. E agora, Se Marilécia? aplicativo no celular, tenta colocar o áudio por lá. Eu estou tentando entrar pelo celular, mas meu celular está com problema, ele não está indo. Entendi. Mas não está dando
A gente está te ouvindo muito, muito baixo. É difícil acompanhar o que você está falando, entendeu? Uma coisa é você falar frases curtas, como você está falando agora. A outra coisa é uma apresentação toda nesse tom. Como é que a gente faz, Marilécia? Não sei, agora eu fiquei também. Ela saiu de casa, foi para outro lugar para conseguir fazer a apresentação. Não sei o que a gente faz. Pensei numa coisa aqui, Lidiane. A gente poderia dar início à discussão das outras apresentações. E você faz a sua apresentação em casa, bota o celular para filmar e manda para a gente. O que é que você acha? É porque está muito baixo, Lídia. A gente não consegue ouvir você, meu bem. É porque se você apresentar assim, vai ser para preencher um protocolo e a gente não vai conseguir te ouvir. Não consegue mesmo. Se você preferir fazer assim, eu acho que você poderia tentar fazer como se você estivesse apresentando, sem pausa, entendeu? Só que você apresenta para o seu celular, você manda para a gente e a gente exibe aqui. O que é que você acha? Pode ser. Eu posso tentar entrar em outro computador, ver se eu consigo... Pode, você pode tentar. A gente vai dar início ao diálogo sobre os textos que foram apresentados e você sinaliza para a gente aqui quando você achar que dá para entrar, certo? Você está com acesso ao chat? Sim. Pronto. Então, você faz essa troca de aparelho e quando você entrar e tiver tudo ok, você avisa e aí você faz sua apresentação, certo? Você ouviu? Ouvi. Ótimo, Iris, vamos tentar assim. Eu acho que tem uma expectativa para apresentar, né? Então, vamos ver se ela consegue. Isso. Pronto. Enquanto Lidiane troca de computadores, eu acho que a gente pode começar, né, comentando aqui as apresentações. A gente teve uma tarde aqui com um grande número de trabalho, né? Vou fazer só uma retrospectiva. A gente começou com Maila falando sobre a educação física como componente curricular na educação infantil, trazendo para a gente essa experiência, né, de trabalhar com a educação física na creche. Nós ouvimos a apresentação de Marcos, né, que falou sobre a formação dos professores que lecionam História da África no Brasil, ou na UNEB, desculpe, e que traz para a gente esse panorama, né, de quem são esses africanistas aqui na UNEB. Uma pesquisa que está conectada com a discussão que Robélia acabou de apresentar para a gente, né, em que ela traz esse panorama aí das produções acadêmicas sobre a História da África na UNEB, né, e tem tudo a ver. Vimos também a apresentação de Caliel de Caliel, que falou sobre as representações do negro no jornal Alagoinhas Jornal, né? E também de Pedro Vinícius, que falou sobre as representações dos negros nas revistas da cidade de Alagoinhas. Né? Então, a gente tem aqui um leque muito grande de apresentações e temos também um vizinho fazendo obra, porque, né? Os barulhos todos aparecem na hora que a gente está trabalhando online. Mas é isso, eu quero abrir esse espaço para comentários em relação às apresentações, para também falar dos orientadores e orientadoras, quem se sentir à vontade para falar. Se os colegas quiserem fazer perguntas, né, em relação ao que os estudantes apresentaram, principalmente esses trabalhos que conversam um pouco mais, também fiquem à vontade. Esse momento é nosso mesmo para esse diálogo. Quem quer começar? Pode falar, Caliel. Eu queria fazer. Eu estou sendo orientada por professora Marilécia desde o segundo semestre, entendeu?
E a defesa que ela faz da gente, não só do projeto, mas da gente enquanto orientador, assim, é muito aguerrida, ela é muito lutadora, ela enfrenta as coisas, ela deixa de fazer alguma coisa para atender a gente, ela fazia reuniões semanais, ela compra livro para poder a gente ler, para poder reforçar, né, as questões. Então, na verdade, eu queria até pedir desculpa a ela, porque eu queria ser um orientando melhor, entendeu? Para poder atender as expectativas dela, assim, desculpe. E também que esse trabalho já está dando muito resultado, porque eu já estou fazendo TCC, aí ela até fala, né, garoto, você está muito rapidinho. Mas é porque a gente já está há tanto tempo trabalhando com isso que as coisas ficam mais facilitadas, entendeu? Segundo, porque a PROAF nos dá essa possibilidade de produzir pesquisa logo assim na graduação. Eu não posso dizer em números quantos tem essa oportunidade, né? Não posso falar assim, mas para a gente é uma coisa assim que não, é incomensurável, entendeu? Não tem como a gente definir, porque a gente já está na graduação, já está contribuindo, mesmo que minimamente, para trazendo resultados de pesquisa, tratando de temas que a gente quer entender, porque a sociedade brasileira atualmente está fazendo muitas perguntas complexas, e as respostas que a gente está trazendo também são complexas também. Teve algumas dificuldades, assim, para a gente produzir pesquisa nesse momento de pandemia, mas nada impediu a gente, porque a gente já estava munido, né, de leituras, a gente se antecipa as coisas. E a terceira é dizer que esse papel de produtor de conhecimento, né, como um jovem negro, produzindo conhecimento em relação a temáticas do negro, da negritude, tratar de racismo, enfim, tudo isso, para mim, é muito enriquecedor, não apenas no sentido profissional, mas também no sentido humano. Acho que é isso. Que lindeza, Caliel, é isso mesmo, uma justa homenagem à sua orientadora, que é uma guerreira, e nós da PROAF acompanhamos aqui a luta dela na defesa das pesquisas de vocês, na defesa de vocês. Então, muito justa essa homenagem. Pedro? Você levantou a mão, Pedro, pode falar. Levantei. Queria dizer que é muito gratificante estar aqui, nesse momento, falando sobre os nossos projetos e apresentando as nossas raízes para a nossa gente, sabe? Para mim é muito gratificante falar sobre negritude, falar sobre a representação do negro, seja no jornal, na revista e em todos os espaços que pudermos estar falando e propagando isso. Eu faço das palavras de Caliel as minhas em relação à professora Marilécia, sou agradecido e muito a tudo que ela fez por nós. E também, eu sou grato pela oportunidade de trazer isso à tona aqui, hoje, porque muita gente queria ter a oportunidade de estar aqui nesse momento apresentando um trabalho desse, porque isso faz com que cada um de nós amadureça, tanto como orientando, como aluno, como estudante da UNEB, como pessoa. Enfim, é isso. Me sinto grato. Obrigado. Que bom, Pedro. Muito bom a gente ouvir vocês. Eu queria comentar um pouco a apresentação de Robélia, porque me chamou a atenção. Eu acho que você está com material na mão, que é um material que a gente pode pensar no uso estratégico, né, dessas informações. E aí isso tem relação direta com o que Pedro acabou de falar, né, sobre esse nosso lugar de autoria, né, como mulheres e como homens negros. Me chama a atenção que nos dois gráficos que você trouxe, a questão da produção, mesmo no gráfico, né, que traz uma produção maior, que é uma produção relacionada a questões afro-brasileiras, a gente ainda percebe uma atuação tímida
né, em relação à publicação de artigos em periódicos e a publicação de livros e capítulos de livros, né, que são os dois tipos de publicação que são mais valorizados pelas agências de fomento, né, e isso tem uma relação direta com a apresentação do seu colega de grupo, porque a gente precisa pensar estrategicamente na ocupação desses espaços, porque essa produção ela vai influenciar diretamente no ingresso desses professores e professoras que orientam, né, essas questões e esses temas nos programas de pós-graduação. E isso vai impactar diretamente nos estudantes, né, em vocês, futuramente, terem a oportunidade de ingressar na pós-graduação trabalhando com essas questões. Então, perceba que é uma cadeia, né? Então, uma coisa está relacionada à outra. Eu acho que pesquisas como as que vocês apresentaram aqui hoje mostram a importância da gente olhar para esses dados e começar a pensar em estratégias, né, para que essa produção acadêmica ela tenha uma visibilidade maior. Eu acho muito interessante esse projeto desde o ano passado, quando os orientandos do professor Wilson apresentaram, porque ele faz um movimento de olhar para dentro, né? Então, a gente consegue olhar de forma qualificada para esse movimento que está acontecendo dentro da UNEB, dentro da universidade. E quando a gente tem esses dados, a gente também pode pensar em estratégias para ampliar a visibilidade dessas pesquisas, para criar outros meios, né, de divulgação. Então, eu acho que é fundamental. Para todos que apresentaram, todas, dizer, né, que a gente está com o edital do Afirmativa 2020-2021 publicado em Diário Oficial, com inscrições que iniciam no dia 7 de dezembro, né, e nós tivemos a ampliação do número de vagas, né, o último edital, que é esse que a gente está finalizando as atividades com esse evento, nós disponibilizamos 100 bolsas de pesquisa, e agora, nesse edital de dezembro, nós estamos disponibilizando 200 bolsas de pesquisa, né? Então, a gente conta aí com a participação de vocês, orientadores, submetendo projetos, a gente conta com a participação intensa do núcleo Afroneb, porque a gente precisa realmente ocupar essas vagas, né? A gente precisa sinalizar para a universidade que essas 200 vagas, para o universo de cotistas que nós temos, ainda é um número pequeno. E a melhor forma da gente fazer isso é ocupando essas vagas, certo? Então, parabéns a todas pela apresentação. Eu fiquei ouvindo Pedro Vinícius e Caliel e pensando, né, o quanto essas representações negativas que estão sendo identificadas na imprensa por vocês, no início do século XX, né, no decorrer do século XX, elas ainda estão presentes na nossa realidade hoje, né? Então, como é importante para a gente fazer esse movimento, identificar essas formas de representação, também os silêncios, né? Nesse movimento de pensar também os desafios, né, que a gente tem vivenciado na atualidade. Estamos aguardando Lidiane. Enquanto isso, mais alguém gostaria de falar? O espaço está aberto para vocês. Desculpe interromper, Iris, mas é porque eu estou sem a mãozinha aqui. Posso falar? Pode sim. Na verdade, assim, vamos aguardar um pouco Lidiane, né? Tomara que dê tudo certo, porque, assim, tem uma expectativa muito grande, né? Tanto, claro, da conclusão do trabalho, mas da apresentação do resultado, né? E isso, tomara que dê tudo certo e que ela consiga, de fato, fazer a apresentação dela. Mas, de um modo geral, eu quero... Você está me ouvindo? Parece que travou tudo. Professora, Lidiane. Estamos ouvindo sim, Marilécia. Lidiane entrou, parece que entrou no áudio, mas estamos ouvindo você sim, Marilécia. Pode continuar. Lidiane, eu voltei com áudio. Só um minutinho, Lidiane. A gente está ouvindo Marilete, a gente já passa para você, certo? Certo, ok. Pode continuar, Marilécia. Você está ouvindo a gente?
A loucura foi grande, viu? Porque travou tudo aqui. Aí agora que voltou. Ligiane disse que conseguiu lá, como foi? Ela está entrando aqui. Vamos ouvir você e daqui a pouco a gente passa para essa questão, para a gente não interromper o pensamento. Tá bom. Tá, ok. Na verdade, assim, inicialmente agradecer, né, a vocês, a equipe toda da PROAF, pela sensibilidade, pelo acolhimento. Eu acho que parabenizar essa ampliação de bolsas, tudo isso também depende muito dos professores. Nós sabemos que temos alunos para preencher mais do que isso até, mas nós sabemos também que esses alunos, eles dependem dos projetos que os professores apresentam. E não é fácil, porque, assim, Pedro só pôde entrar, por exemplo, porque Marivalda, infelizmente, teve um problema de saúde e saiu. Então, Pedro pegou o projeto e eu também parabenizo, Pedro, você pelo empenho e pelo esforço seu de conseguir, né, de se envolver, e olha que resultado bacana. Você pegou o bonde andando e olha que bacana que você deu conta aí da sua tarefa. Claro, você também contou muito com o apoio de Caliel, com o apoio de Lidiane, dos seus colegas, que eu acho que vocês têm uma rede aí que eu acho que é muito bacana, vocês, em alguma medida, vocês se protegem, e isso é muito certo, tá dentro da lógica mesmo, da nossa sobrevivência, e é assim que funciona. Mas o que eu quero, voltando, Iris, assim, a dizer é que esses alunos, quando Marivalda, infelizmente, saiu, foi uma disputa, porque vários alunos queriam entrar. Então, a gente sabe que é preciso agora, talvez, uma sensibilização com os nossos colegas para que eles façam projetos. Não vai ser fácil, porque, inclusive, com essa pandemia, muitos projetos eles ficam comprometidos, projetos que os professores já desenvolvem, para poder tentar fazer um link, tentar fazer digamos assim, essa abertura, né? Aí eu aproveito também para agradecer a Eliana, porque a Eliana, por já ter trabalhado na Fundação Iracigama e fazer parte do SEDOM, ela tem um acervo dos jornais de Alagoinhas, que foram muitos jornais produzidos na cidade de Alagoinhas. E ela tem um acervo muito grande já catalogado. E foi graças a ela, por conta dessa ligação e desse material que ela tem, que ela disponibilizou. Ela foi muito generosa. E também, depois, os alunos dela continuaram, né? Vocês ajudaram, até agradecer a Amélia ontem, hoje a você aí, o empenho para que eles continuassem, que eles não interrompessem, não só pelas bolsas, mas pela conclusão dos trabalhos, né? E, assim, eu agradeço a fala dos meninos aí, mas, assim, eu acho que é esse, o nosso papel na universidade é de fato, de promover isso, de buscar incentivar os alunos a produzirem, a participarem, esse é o nosso papel. Então, quem não faz é que está não fazendo girar a roda e está esquisito, mas é o nosso papel, né? Então, espero que Lidiane consiga aí, mas, assim, voltando um pouco aos demais, assim, eu também quero agradecer, parabenizar a Maila, né, que é de Marta, e Marcos e Robélia de Wilson, parabenizar eles e aos orientadores também, né, pela condução aí dos trabalhos. Acho que essa produção aí sobre os professores de História da África e as produções, elas são muito ricas para a gente perceber, inclusive, o nosso universo, né, de como é que ele está funcionando, como é que essas discussões, começar a perceber, inclusive, a mudança ao longo do tempo. Porque o que acontece? Muitos professores começaram a ministrar a História da África sem serem mesmo especialistas. Começaram porque a demanda, a necessidade, a urgência, e era preciso. Só que, assim, é importante a gente observar essa mudança, esse empenho, né? Deixar de ser aquela disciplina ministrada porque está no currículo e precisa, e vamos dar um jeito, para ser, de fato, uma disciplina ministrada por pessoas que pesquisam, que se investem e que depois têm resultados de pesquisa. Então, o bacana é a gente observar que, como os dois mostraram, tanto Robélia na produção, como também Marcos, assim, ainda que seja tímida, mas está acontecendo. É claro que a gente deseja e almeja que seja mais rápido esse processo de amadurecimento intelectual das temáticas, mas, assim, observar também que já tem, né, essa mudança, esse investimento também é muito interessante, e eu acho bacana, assim, a pesquisa mostra esse espelho nosso, isso é bacana.
Então, eu parabenizo também aos dois. E eu gostaria, Maila, né? Assim, eu fiquei curiosa, assim, é uma pergunta que os outros também podem falar, né, se quiserem, porque, assim, eu fico muito curiosa, interessada nos sujeitos, sabe? O que é que os meninos falaram um pouco, e não só no questão dos elogios a mim, mas, assim, eu fico muito interessada em saber o que traz, o que representa para vocês, pesquisadores, aí no caso Maila, Marcos e Robélia também, o que foi essa pesquisa para vocês? O que foi participar dessa pesquisa? Não só do resultado da pesquisa, mas assim, o que isso trouxe para vocês de impacto, para vocês como sujeitos, né? O que amadureceu, o que trouxe de reflexão, né, para a vida de vocês? Então, se vocês quiserem, não é? Se quiserem falar um pouco isso, eu me interesso por saber. Obrigada, querida. Pronto, anotem as perguntas. Lidiane, você voltou com áudio? Quer falar aí só para a gente testar? A gente vai ouvir o professor Wilson, depois a gente vai para a sua apresentação. Mas se quiser testar o áudio... Quero testar, sim. Tá me ouvindo? Eu estou ouvindo. E vocês? Estão ouvindo, Lidiane? Ah, Lídia, que bom, melhorou, querida. Estamos ouvindo, sim. Eu não consegui a câmera por conta de que eu tive que ir na casa vizinha e pedir socorro, então eu estou acessando do celular do rapaz, eu estou acessando do computador do rapaz, então eu não consegui fazer essa conexão à câmera para poder apresentar, mas o áudio eu consegui. Ótimo, ótimo. Agradeço esse rapaz, por favor. Somos todo mundo aqui grata a ele, viu? Viu, muito a gente vai só ouvir o professor Wilson, que tinha levantado a mão durante a fala da professora Marilesse, e na sequência a gente vai ouvir essa apresentação, tá certo? Sim, tá ok. Pronto, professor Wilson, fica à vontade. Bom, boa tarde novamente a todas e todos. É uma satisfação enorme participar dessa atividade. São breves palavras. Primeiro, parabenizar a iniciativa da PROAF, né, de ter vencido todas as dificuldades, né, tanto as dificuldades ocasionadas por essa pandemia que modificou as nossas vidas, tanto pessoais quanto profissionais, de uma maneira muito radical, e a PROAF tem dado continuidade às ações, aí, sobretudo esse seminário, né? Um seminário importante, é um seminário que dá a possibilidade desses pesquisadores, esses jovens pesquisadores, apresentarem os resultados parciais ou finais do seu trabalho, expor o seu trabalho, exercitar essa apresentação oral, né? Tanto o Marcos quanto o Robélia estavam super, acredito que os demais também estavam, né? Talvez a primeira vez que participam nesse novo formato, né? Então, eu parabenizo a PROAF por essa iniciativa, parabenizo também por ter dado continuidade e aperfeiçoado esse programa. Eu acho que esse programa afirmativo é um programa super importante na universidade e vem adquirindo cada vez mais robustez, né? Espero que ele cresça cada vez mais e se consolide, de fato, como um grande programa dessa universidade. Eu acho que a universidade tem poucos grandes programas, e esse programa afirmativo se inscreve no rol desses poucos grandes programas, e, portanto, ele deve ser reforçado, né? Principalmente porque ele é voltado para esses estudantes, né? Exclusivamente para esses estudantes que ingressaram pelo sistema de cotas. Bom, em relação às apresentações todas, também quero parabenizar todos aqueles e aquelas que apresentaram aqui. Eu acho que foram pesquisas muitíssimo interessantes, pesquisas bastante promissoras, que devem ter continuidade, né? Grande parte dessas pesquisas a gente pode perceber são pesquisas que, assim, estão em fases iniciais, né, de exploração de alguns dados. Evidentemente que a gente não pode ampliar muito os objetivos dos subprojetos, porque senão os meninos não dão conta, então a gente pega um subprojeto bem pequenininho dentro do projeto maior que a gente apresenta, e eles acabam tocando e vão aprendendo nesse percurso e ampliando mais o espectro aí da pesquisa. Então, parabenizo a todos e todas que representaram, em especial, parabenizo a Robélia e a Marcos, que venceram as dificuldades da timidez, né? Venceram as dificuldades de acesso às redes, porque ambos moram aí na zona rural das suas respectivas cidades, né? Robélia lá para o lado de Laje e Marcos para o lado de São Felipe, moram na zona rural e conseguiram vencer essas dificuldades e, com um pouco de assessoria da gente, aí conseguiram fazer as apresentações. Esses parabéns são especiais, porque nesse contexto de pandemia, eu confesso que
houve pouquíssima orientação para os meninos. Eles tocaram as coisas bem sozinhos, com bastante autonomia. A gente orientou pouca coisa, né? Tiveram assessoria de outros estudantes, principalmente de Valtemir, fazia parte da equipe anterior, né? Mas eles demonstraram uma autonomia muito segura, tocaram a pesquisa com muita propriedade. Então, eu quero parabenizar a ambos. A gente está acompanhando, evidentemente, mas acho que eles tocaram a pesquisa aí bastante sozinhos por conta dessa distância que a pandemia nos impôs, e que essas mediações tecnológicas não conseguem superar o contato pessoal que a gente tem regularmente com eles, né? Então, parabenizo a ambos, estamos aí na luta, viu, Robélia e Marcos? Vamos dar continuidade às nossas pesquisas. E incentivo também os demais estudantes pesquisadores a dar continuidade às suas pesquisas, e parabenizo também as orientadoras que tiveram aqui, Marilécia, né? Marilécia, saudade de Marilécia, há muito tempo que eu não a vejo. Então, parabenizo a Marilécia, parabenizo a outra professora. Também, querido. Beijo grande. A professora Marta, não é isso? Então, parabenizo a todos, parabenizo o Iris pela